Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Podemos assentar. Sabe, amados, todos nós precisamos de encorajamento. A nossa vida, ela é permeada por isso. Se nós não nos sentirmos encorajados a levantarmos pela manhã, a tomarmos o nosso café, a sairmos para ir trabalhar, nós não tivermos isso na nossa vida, não adianta nada. A gente precisa se sentir encorajado todos os dias. E nós, principalmente, os crentes da Bíblia, como nós ouvimos falar durante muitos anos, nós somos encorajados fielmente por Cristo. Porque por causa dele, como diz esse texto, pelo novo e vivo caminho que foi consagrado pelo véu, o véu que se rasgou através da morte dele, através da sua ressurreição, nos dá ousadia para entrarmos com confiança através dele, como diz Efésios. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 12, diz isso: entremos com ousadia, com confiança em Cristo. E quando nós tomamos para si isso, nós vamos remeter um pouquinho lá atrás. E você vai entender o que eu quero explicar para você essa noite. Lá atrás, na primeira dispensação, ou se assim eu posso dizer, o povo de Deus, ele não tinha condições de entrar no templo, no Santo dos Santos. Somente um sacerdote no dia da expiação, com o sangue aspergido de um cordeiro, que entrava na presença de Deus. Após a morte de Cristo e a sua ressurreição, o véu foi rasgado do templo, e todos nós temos condição então de entrar na presença dele. Temos a condição de buscar o Santo dos Santos, de viver a comunhão plena com ele. Não temos mais a necessidade de sacrifício. Nós somos o verdadeiro sacrifício, o sacrifício vivo de louvor e adoração a Deus. Ele nos deu essa condição. E por essa condição, podemos ser encorajados a entrar na presença do Pai. Entramos pelo louvor, entramos pela oração, entramos pelo simples fato dos pensamentos em Deus, entramos pelo fato de nós ajudarmos outras pessoas, entramos pelo fato de nós estarmos buscando conhecimento em Deus. Deus nos encoraja. E aí eu quero que você fale para essa pessoa ao seu lado a seguinte frase: não perca a oportunidade de entrar na presença de Deus. Guarde isso. Não perca a oportunidade de entrar na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos raras condições, ultimamente, de entrarmos na presença do Pai. E por que eu falo isso? Porque se eu pudesse citar tantas coisas que são várias vezes citadas aqui, a questão
da internet, a questão do dia a dia, a questão da nossa rotina. A nossa rotina tem matado a gente, não é verdade? Hã? Não sei para você, mas o meu final de semana, ele começa sábado, 7 horas da manhã, ele vai terminar depois que terminar o culto. Né? Tudo bem que é imbecilidade minha, porque eu que entro nessas coisas mesmo. Né? Eu que vou atrás das coisas. Mas eu acho que todos nós, como cristãos, nós somos meio assim. Onde nós estamos, nós somos meio cabeça. Já percebeu isso ou não? Como é que é lá na sua empresa, a mesma coisa? Hã? Hein, Davi? Hã? Nós somos assim. Por que somos assim? Porque Deus está em nós. E Ele nos encoraja a tomarmos as decisões, a tomarmos as posições, a estabelecermos aquilo que está ao nosso redor. A Bíblia não nos diz que aonde nós pisarmos as plantas, a planta dos nossos pés, aquele lugar será nosso? Não é assim? Mas se você pisar a planta lá e você não declarar, ou até mesmo se impor e determinar aquilo para você, não para Deus, determinar aquilo para você que aquele lugar é seu, abençoado, não será. Por isso que nós somos encorajados a isso. Olha o que diz o verso 22, preste atenção. Aproximemo-nos, olha só, com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Como devemos nos aproximar de Deus? O escritor aos Hebreus já começa a nos ensinar. Ele já começa a nos dar, primeiro, nos aproximando com um coração sincero. Amados, você está sincero aqui? Tem certeza? Eu tenho tido um contato bem especial com alguns jovens da nossa igreja. E alguns deles têm vindo conversar comigo e eu tenho prazer. Eu trabalhei a minha vida inteira na igreja com jovens. Eu com 17 anos eu já era líder de jovens da minha igreja. Com 11 anos eu assumi a liderança de juniores da igreja onde eu era. Então eu sempre estive à frente, sempre estive ali trabalhando. E eu trabalhei praticamente a minha vida toda com os jovens. E sabe uma coisa que liberta jovem? Um coração sincero. Um coração que confessa. Um coração que busca se liberar das suas coisas. Falar, pôr para fora. Dizer aquilo que precisa ser dito. Porque às vezes o jovem está no pecado e ele não presta atenção que ele está no pecado. Mas quando ele começa a ter a noção do que é pecado, aí ele sente o peso. E se ele confessa, se ele começa a ter sinceridade diante de Deus, o diabo não tem condição de acusá-lo. E o que acaba acontecendo? Ele tem a vitória na vida dele no nome de Jesus. Simples. Por isso o poder da confissão. Não aquela que alguns católicos fazem, não é? Que o padre vai lá e fala o seguinte, ó, você estava em pecado, 10 Ave Marias, 20 Pai Nossos. Ou reze um terço, ou faça isso, faça uma novena. Não. A verdadeira confissão vem da onde? De um coração sincero. O que Deus quer de você não é perfeição, amado. Deus quer de você um coração sincero. Você precisa ser sincero. Sincero. Sincero primeiro com Deus. Aliás, acho que não, né? Primeiro consigo mesmo. Né? Sincero consigo mesmo. Eu preciso ser sincero. Pergunte para a pessoa do seu lado, você é sincero? Aí você pergunta para a pessoa do seu lado, sem hipocrisia? Hã? Porque às vezes a nossa sinceridade é carregada com um pouco de hipocrisia, não é? É uma sinceridade com limites. É uma sinceridade com máscaras. É uma sinceridade com uma imagem. Às vezes você não fala a verdade,
só para manter aquilo que você acha que você é. Amado, para com isso. Para mim, os verdadeiros sempre serão honrados por Deus. Eu vou lembrar de uma vez lá em Carapicuíba, tinha uma pessoa que sempre vinha me cumprimentar. Eu sou assim, cumprimento todo mundo, vocês já perceberam. Gosto de abraçar, gosto de beijar, dou a paz, não é? Mas tem uma coisa que talvez vocês não percebam, eu cumprimento olhando nos olhos da pessoa. Já percebeu isso, Sérgio? Já, né? Nos olhos. Mas lá atrás, na igreja de Carapicuíba, eu sempre cumprimentava uma pessoa que era de um alto grau da maçonaria dentro da igreja. Né? Alto grau da maçonaria dentro da igreja. E eu ia dar a paz, e ela, paz. Não me olhava. E aquilo me incomodava. Mas por que não me olha? Qual é o motivo de não olhar? Com o passar do tempo, você vai vendo os frutos, vai vendo as situações. E aí eu fui vendo que a pessoa ela não era sincera. Ela era falsa, hipócrita, fofoqueira, mentirosa. Jogava aqui, jogava ali, falava aqui, falava lá. E grande parte das confusões que aconteciam na igreja vinham dali. Mas não tive dúvida. Cheguei no chefe do grau da maçonaria e falei, ou vamos tomar uma atitude, ou nós vamos ter problema. Tomamos atitude. No dia que a gente tomou atitude, a pessoa confessou. Ela começou a olhar nos meus olhos. Ela precisava pôr para fora. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e não foi tratada. Não foi confrontada. Não foi confrontada em ser sincera. Ela ainda estava carregando as coisas do passado da vida dela, quando ela entrou na igreja. E precisa ter o quê? Um coração sincero para isso acontecer. Olhe bem para mim, amado. Você está aqui essa noite, Deus está falando comigo e com você. Você precisa ser sincero. Na pureza da sinceridade. Entrou aqui na igreja, dá a paz, olha no olho da pessoa. Se não estiver bem, fala, não estou bem. Preciso de oração. O senhor pode conversar comigo, se for eu a pessoa que você tenha a intenção de conversar. Se não for eu, se for uma mulher, vai lá, conversa com a minha amada, linda esposa. Fala com ela, pastor, eu estou precisando. Ah, não é a Patrícia? Tem a Vilma. Não é o Paulinho? Tem o Davi. Ah, eu sinto mais confiança no Davi. O Davi parece mais sério do que o senhor, pastor. É verdade. Ele tem um jeito muito mais sério, mais durão. Não é? Você não acha, Vitória? Você acha... Ah, não, o sorriso sim, mas ele é mais sério do que eu, mais duro. Então eu acho que o Davi, com a voz dele, vai falar mais perto da voz de Deus. Não, pode ser. Mas o coração sincero muda a consequência dentro da tua alma. E precisa ter a sinceridade, porque só assim Deus pode agir. Só assim Deus pode trabalhar. Olha o que diz Deuteronômio 4:29. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amados, se não for sincero total, não adianta. Precisamos nos aproximar de Deus com total sinceridade. Precisamos nos aproximar de Deus de toda a nossa alma. Amado, não entra aqui na igreja, olha só. Nós cantamos essa música aqui, fazia tempo que a gente não cantava, né? Restitui.
Já cantava aqui antes essa música? Já. E fazia tempo que não cantava. Desse ano que eu estou aqui, para mim foi a primeira vez que eu ouvi, pastor. Por incrível que pareça. Não lembro de ter cantado ela. Quando nós cantamos ela, nós não colocamos para fora todo aquele desejo, aquela ânsia de que Deus restitua sobre as nossas vidas. Primeiro a presença dEle. Primeiro a presença dEle. Depois todas as outras coisas. A gente vem buscar aqui sim, diante de Deus, a nossa vida, a nossa alma, o tratamento daquilo que precisa ser realmente tratado. Nós não viemos aqui, você não está vindo aqui para buscar uma orientação do Pai? Sim. E Moisés fala isso, vá lá diante de Deus, busque de todo o seu coração e de toda a tua alma, sinceridade, põe tudo para fora, Deus te ouvirá. Deus ouvirá você, meu amado, porque você está sendo com o coração sincero. Você pode chegar muito bem diante do Senhor e falar para Ele assim: Senhor, eu sou um pobre pecador e nós somos pobres pecadores. Vamos continuar pecando até o fim da nossa alma, da vida aqui terrena, mas não importa, o que Deus quer é a tua sinceridade. Deus não escolheu perfeitos para viver a glória com Ele. Deus escolheu eu e você. Então pare de carregar coisas que não devem ser carregadas. Segunda coisa que ele diz aqui, nesse mesmo verso 22, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Abre em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. Amado, se tem algo que eu aprendi na minha vida durante esses últimos anos, foi a questão da graça. Sabe por que eu tenho plena certeza de chegar perto do Senhor? Porque a graça nos liberou isso. Não merecemos. É isso que eu quero que você entenda. Deus já me rendeu e rendeu você para a salvação. Então tenha certeza de fé, que quando você falar com Deus, Deus ouvirá você. Que quando você estiver perto do Pai, Deus trará sobre a tua vida esta graça que nos muda, é esta graça que nos transforma, é esta graça que nos aproxima do Pai. Ou eu e você tomamos uma posição igual a essa ou não tomamos. Ele diz mais aqui, olha só que interessante, nesse mesmo verso: tendo o coração purificado de má consciência, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amados, é engraçado, né? Já prestou atenção aqui o que diz? O coração de má consciência. Por que não fala o cérebro de má consciência? Hein, pastor? Por que não? Por que o coração? Porque o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele faz com que nós tenhamos sentimentos que batalhem contra aquilo que traz a boa consciência para as nossas vidas. Por isso que em outro texto o apóstolo Paulo fala: leve sua mente cativa à mente de quem? De Cristo, para que aqui esteja bem estabelecido. Mas provável apóstolo Paulo, que tenha escrito esse mesmo livro de Hebreus, ele diz: a má consciência onde? No coração. Ele está falando do quê? Da nossa alma, daquilo
que às vezes nos pega na perversidade, a perversidade dos nossos sentimentos, que nos engana. E por que nos engana? Porque leva a nossa vida para o caminho errado, sentimento errado. Mas ele diz que nós precisamos purificar o nosso coração, limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, nosso corpo com água pura. E aonde está essa água pura? Está aqui. Aonde está essa água pura? Está aqui. Ela sai daqui, passa por aqui, desce aqui e faz com que essas águas purificadoras nos limpe e a gente entenda o que é a virtude do Espírito Santo trabalhando na nossa alma. Não é? Como é que diz a palavra? Rios de água viva fluirão através de você. Rios de água viva fluirão através de você. Vou repetir. Rios de água viva fluirão através de você. Amém? Que poderoso, amados. Será que você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: Senhor, limpa meu coração de toda má consciência, de todo erro, de toda falha, de todo sentimento ruim. Hein? Você fez essa oração de coração? Puro e sincero? Porque se você fez, o Senhor trará sobre você essa virtude que limpará teu coração. E você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Porque a pessoa de coração puro, de plena certeza de fé, e que ele está com o coração limpo, não é? Coração sincero, coração limpo, é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem. Um pouco antes, eu fui atender um cliente hoje, e é um senhor já de 70 anos, ele era amigo do meu pai, e porque ele era amigo do meu pai, ele quer que eu que atenda ele, e por causa do meu pai, não sei o que, eu estou atendendo ele. Fui mostrar um prédio, e aí ele estava dizendo, poucas vezes eu ouço isso, amados, ultimamente. Ele virou para a dona do imóvel e falou assim: olha, a senhora pode ter certeza de uma coisa, é real o que ele falou e é verdade. Eu sou uma pessoa de bem. O que eu falar para a senhora aqui vai ser cumprido, eu não preciso nem de papel. As pessoas de bem são assim. Não precisa de papel. Quando a gente vai assinar um contrato, o contrato só serve para se der errado. Estou errado, pastor Paulo? Não é? O contrato está ali. Se ele for cumprido, ele nunca vai ser acionado. Nunca. O contrato que nós temos com Jesus nunca será acionado na sua vida, se você procurar não pecar. Agora, se você pecar, o contrato com Jesus na sua vida será acionado. Você vai diante dele, pede perdão, aí o sangue de Jesus vem e limpa você, e traz pureza, e você se torna uma pessoa de bem. Sabe o que eu quero ouvir de você, Sérgio, do Pedro, do irmão Francisco, da Orlando, do meu Josué aqui, né? Eu chamo ele de Josué, é o Josaí, tá? Quem não conhece, para mim é o meu Josué, né? É o que vai derrubar os muros de Jericó, não é? Amém, irmão José? Sabe o que eu quero ouvir de vocês, quando as pessoas passarem na rua? Homem de bem, mulher de bem. Faz tempo que você ouve isso? Faz muito tempo que eu não ouço. Não é? Porque se a pessoa ouvir de você, e você ouvir dessa pessoa, você de bem, hein? Você é uma pessoa da paz, você é uma pessoa que vale a pena estar do lado, é porque você está com o seu coração puro, pronto, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aí sabe o que acontece quando isso tudo nós estamos fazendo, quando nós estamos, a gente se apega à fé. Olha o versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança,
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amado, Deus é fiel, amém? Se Ele te prometeu, Ele é fiel. Ah, mas pastor, por que as coisas não se cumprem na minha vida? Você precisa perguntar primeiro para Deus se Ele te prometeu isso. Às vezes Deus não te prometeu isso. E você está achando que Deus te prometeu isso. E não foi isso que Deus te prometeu. Deus te prometeu outras coisas. A mais importante Ele já cumpriu na sua vida, que é a vida eterna. É o que importa para mim e para você. Mas tantas outras coisas, talvez Deus não queira para a sua vida. E você é teimoso. Fala para a pessoa do seu lado, para de ser teimoso. Não é? Às vezes a gente fica insistindo. Às vezes não é isso que Deus quer para nós. Deus deseja claramente que você se apegue à fé e creia nele, porque Deus é bom. Amém. A igreja está pegando. Porque Deus é bom. E ponto. E nós vamos em frente, firmes. Sem vacilar, ele diz aqui. Para de vacilar, meu amado. Para de ir para a direita, para a esquerda. Vá no caminho que Jesus está te propondo. Ele diz mais, versículos 24 e 25. Olha que interessante. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amado, a vida cristã sem estar na comunidade não é vida cristã. Pode parar de falar, isso é bobagem. Sabe, ultimamente começaram a falar assim, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar lá. Bobagem, está aqui, a Bíblia diz. Você quer aprender a fazer o bem? Começa assim na comunidade, começa no meio dos irmãos. Você tem que estar congregando, você tem que estar ajudando, você tem que estar servindo, porque se você não aprender a servir, nunca na sua vida você subirá aos céus, porque o maior servo de todos foi Jesus. E a gente segue o exemplo dele. A gente precisa servir. Eu preciso ajudar um ou outro. Ele diz claramente aqui, consideremo-nos uns aos outros. Encorajamento, amado, é dar e receber. Eu preciso dar e preciso receber. Preciso dar. É assim que funciona dentro da igreja. Se eu não souber dar para as pessoas, se eu não puder dar às pessoas amor, carinho, paz, eu nunca vou receber. A verdade é essa. Não é que é uma questão de eu ter que fazer. É de mim mesmo, porque Cristo está em mim. Eu preciso. Eu necessito. Porque eu sou, sim, um instrumento de Deus nesta terra para fazer isto. Se eu não considerar isso, se eu não entender o que é isso, nunca eu vou entender o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse considerar aqui? Ele diz o seguinte, significa observar plenamente, perceber com cuidado o que os outros estão ali precisando. Eu preciso perceber com cuidado o que a Vitória está precisando, o que o Luizinho está precisando, o que o Diego está precisando. Eu preciso saber. Às vezes é muito mais fácil alguém dentro da igreja saber a necessidade do outro irmão, sabia? Porque às vezes a pessoa tem tanta vergonha de falar, que às vezes ela vai se aproximar com aquela pessoa que ela tem mais contato. Está aí o papel da congregação. Está aí o papel de considerar-se uns aos outros, mutuamente. Você quer ser encorajado? Ajude. Se preocupe, faça boas obras sim. A fé sem obra é morta, amado. Fé sem obra é morta. Não sou eu que estou falando. Quem diz isso? A Bíblia. Quais são as obras que a gente precisa ter? Ajudar o meu irmão. Para com esse negócio que eu tenho que fazer templo. Se você falar para mim que nós precisamos construir um templo, eu vou dizer para você, bobagem, nós não precisamos construir nada.
Nós precisamos construir vários templos do Espírito Santo, sim. Discipulando, ajudando, considerando, amando, trazendo novas pessoas, trazendo salvação às vidas, levando as pessoas aos pés de Jesus. Isso sim é a verdadeira construção. Ah, mas pastor, e se a igreja arrebentar, tiver 1000 pessoas? A gente pega e aluga outro prédio. Acabou. Que um dia vai ter 5. A gente pega e aluga outro prédio. Ah, um dia vai ter 10. A gente pega e aluga outro prédio. Para que eu vou construir? Quanto custa construir o Templo de Salomão? R$1 bilhão. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse R$1 bilhão para fazer obra, eu vou dizer uma coisa, eu tinha acabado com tudo já. Já tinha missionário no Nepal, na China, na Coreia, não sei aonde. Sempre foi assim. Eu ajudo mesmo, não estou nem aí. Agora o cara pega R$1 bilhão, traz mármore de Israel. É lindo, irmãos, não posso falar que não é. Vou contar uma curiosidade que vocês não sabem. Você sabe que o Templo de Salomão, hoje, em São Paulo, já se tornou o primeiro cartão de visita mais visitado da cidade? E o cara falou isso lá atrás, que ia ser mesmo, e está sendo. De final de semana. É um absurdo, amados. Construímos o templo para quê? Para adorar a Deus ou para ser visitado? Eu quero que você venha para cá e que Deus use você tremendamente para construirmos pessoas do bem, pessoas encorajadas a serem servos de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu quero poder agradecer a Deus todos os dias, para falar assim, glória a Deus, eu tenho a irmã Orlando dentro da igreja, ela vem às quintas, quando ela ora, o inferno cai, e as pessoas recebem a verdadeira oração, não é assim? Eu tenho a Nice, Salvador já tem uma vantagem, amados. Na hora que ele vai evangelizar, vem por mim. O próprio Salvador. Amados, ou você entra na linha e se encoraja a ser servo de Deus nesta noite, ou Deus está te chamando a atenção, e você vai patinar no gelo, descalço. Quem já patinou no gelo descalço? Quem já patinou em casa, com água e sabão, no azulejo? Alguém já passou por isso aqui? Várias vezes eu já passei. É assim que vai ser sua vida, uma vida patinada. Não sai do lugar. Mas o servo de Deus sai do lugar, está preparando a sua morada com Cristo, porque vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa que vai viver essa palavra. Eu quero verdadeiros corajosos aqui, no nome de Jesus Cristo. Quem quer ser um corajoso do Senhor aqui? Você quer ser um corajoso do Senhor? De verdade? É mesmo? Você precisa ter, sim, um coração sincero. Você precisa ter certeza de fé. Você precisa ter um coração purificado, de má consciência, e um corpo lavado com água pura. Isso te encoraja. Sabe por que te encoraja? Porque Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Já que nós estamos numa fase de músicas antigas, tem uma música que eu gosto muito, que diz assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. E eu creio que na hora que você falar com o Senhor agora, pedir encorajamento, falar, Senhor, eu quero isso que foi pregado hoje, eu quero viver essa palavra. Deus vai te encorajar. Pastor,
mas tá difícil, minhas pernas doem, minha cabeça dói, meu corpo dói, tudo dói, eu estou cansado, a minha vida está complicada, falta dinheiro. Quem falta dinheiro aqui? Está difícil, né? Hã? Falta dinheiro para todo mundo, o barbudo não vai preso. Não tem jeito. Hã? Mas a gente... Hã? Tem muito amigo, né? Amados, nós não precisamos de dinheiro para falar de Jesus. Nós não precisamos de dinheiro para ajudar a pessoa que está do nosso lado. Às vezes uma oração basta. Às vezes um abraço basta. Às vezes uma paz seja convosco já faz a diferença. Às vezes a pessoa entra aqui e ela precisa apenas falar e você ouvir. E você vai ser os ouvidos de Deus. E você na hora que falar vai ser a fala de Deus. Às vezes o que você ler vai ser a leitura que Deus quer que você leia para a pessoa. Deus está te encorajando hoje a andar na presença do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o papai, vamos dizer para ele: Senhor, me encoraja, eu quero ser um servo, quero ser usado. Eu quero ser usado todos os dias pelo Senhor.